Boa tarde para vocês que nos assistem. Hoje, no dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, eu fiz um convite muito especial aqui. E eu quero dizer boa tarde aqui para os meus convidados, para o Felipe, para o Dr. Samuel Sampaio, para o Alexandre. Temos 2 professores e um advogado, então a gente está bem guarnecido aqui hoje. E queria agradecer a vocês a presença e dizer para cada um se apresentar. Então vamos lá, professor Alexandre, se apresente para a nossa audiência. Oi, gente, eu fico lisonjeado de estar aqui muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Oi para vocês, fico feliz, muito feliz de estar com vocês. E sou Alexandre, eu prefiro dizer, antes de dizer que eu tenho 3 faculdades, né? O pessoal fala, você estudou 3 vezes? Não, mas eu sou pai do Guto e da Bibi. Eu acho que, eu falo assim que minha maior faculdade, quando me apresento, eu sou pai do Guto e da Bibi, um rapaz lindo de 18 anos, que eu fiz 19, autista nível 1, e a Sofia, né, que manda lá em casa, que é nível 2, e ela tem 13 anos. Então, sou do canal Meu Mundo Autista, trabalho no estado há 18 anos, mas para o causa autista teve que ter uns 14. Tem tudo isso já? Já. Maravilhoso! Então eu estou iniciante, gente. Tem um tempinho. Maravilhoso. Dr. Samuel. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Samuel Sampaio, sou advogado, especialista em plano de saúde, em direito médico, vice-presidente da Associação Amande, secretário-geral da Comissão de Saúde da OAB de Vazia Grande e pai do Pedro e do João, 2 crianças maravilhosas e atípicas. Então, quero agradecer a oportunidade para a gente estar falando hoje aqui no Dia do Autismo, que a gente só fala para a bolha, para ver se essa fala vai para fora da bolha e reverbere o ano inteiro. Perfeito. Professor Felipe. Sou o professor Felipe Tomás Aquino, do campus IVG, da UFMT. E eu sou, acho que, o que se revelou mais recentemente aqui. Descobri que tenho TEA nível 1, embora tenha lidado com isso toda a minha vida. E estou muito feliz, é realmente libertador saber diagnóstico e agora contribuir aqui. Como que é, né, do outro lado. É muito interessante essa questão. Eu estou muito feliz de tê-lo aqui. Quando o Felipe foi fazer uma tribuna livre lá na Câmara, eu falei para ele que eu fiquei bem emocionada, porque nós que somos pais de autistas, a gente fica pensando como que nossos filhos vão crescer, né? Como que vai ser. E ele contando dos projetos, de tudo que ele vem fazendo, dessa defesa, de como a vida transcorreu sem diagnóstico, né? Porque foi um diagnóstico tardio. E isso para quem nos assiste, né? Falar fora da bolha e também para aqueles que estão entrando na bolha. Porque muitas pessoas que procuram conteúdo do podcast são aquelas que estão em suspeita de diagnóstico, apavoradas ainda, sem saber muito para onde ir, e a vida pós-diagnóstico, né? Então, a gente está aqui também para dar realidade e esperança, as duas coisas, né? Então, eu vou começar aqui fazendo um bate-bola com vocês, perguntando um pouquinho sobre esse Dia Mundial. Muita gente acha que é um dia de homenagens, né? E a gente que é da luta sabe que, na verdade, é um dia de conscientização, é um dia de levar para a sociedade um debate que por muitos anos ficou trancado no quarto, literalmente, né? Porque as famílias deixavam seus filhos trancados no quarto e todo mundo falava, ali tem alguém especial, tão especial que ninguém conhecia. Mas era a sociedade que se tinha antigamente e a gente espera nunca mais voltar a ela. Nós estamos longe da sociedade ideal. Então, assim, para você, Alexandre, que seria, nesse dia 2, algo que você julga realmente válido para quem está interessado em entender o autismo? O que você tem feito nesses 14 anos aí para conscientizar? Eu carrego uma frase que é o mantra, né, do Meu Mundo Autista, que é a informação que vence o preconceito. Somente pela informação, trazer informação para as pessoas, que a gente vai permitir que, de repente, haja uma esperança de mudança, né? Paulo Freire tem uma frase que ele fala assim, se você não vai haver conscientização de fato se você não abraçar a realidade. E que é abraçar a realidade? Às vezes o pai abraçar a realidade é aceitar. Isso é abraçar a realidade. Meu filho é autista, não acabou o mundo, o diagnóstico não é uma sentença, e é isso que a gente leva para o pai. Pai, é o seguinte, aceita, é a realidade. Seu filho não nasceu uma coisa diferente, nasceu nem especial. Especial
Todos nós Todos somos. Todos somos. Então, o próprio termo especial ele é meio capacitista e a gente está tentando aos poucos, sem ofender as pessoas, porque existem termos no autismo que não são tão legais e a gente vai tentando tirar aos pouquinhos para que os pais não sintam tanta falta, que se apegaram, né, de alguns termos. Mas, assim, nesses 14 anos a gente viu que, eu até brinco, quando o Augusto recebeu, meu filho mais velho recebeu o diagnóstico, foi o primeiro diagnóstico do médico. Nossa. O neurologista que deu o diagnóstico dele foi o primeiro diagnóstico que ele deu na vida, foi o do Augusto. Então, Saldanha, olha, então Saldanha salvou. Quantos anos atrás? Saldanha descobriu isso, o Augusto tinha 3 anos de idade, então o Augusto está com 18. Nossa. Então, foi o primeiro diagnóstico do Saldanha. Então, Saldanha falou assim, cara, é autismo. Eu nunca lidei com isso. Assim mesmo. E você não sabia o que era autismo? Não sabia. Ele falou assim, Saldanha, então, foi o seguinte, a gente vai tentar mudar esse cenário, porque... E uma frase que ele me disse na época, me marcou e me levou a caminhar dentro do autismo. Ele chegou para mim e falou bem assim, pai, eu vou te dar uma notícia ruim. Você vai ter que ensinar o mal do mundo para o seu filho. Porque seu filho vai interpretar tudo literalmente e vai achar que todo mundo é bondoso. E você vai ter que ensinar o mal do mundo para o seu filho. É cruel, mas é verdade. E aí você chega, apresenta para as pessoas, por causa que toda a dificuldade com metonímias, metáforas que a pessoa autista geralmente tem, não são todas, isso não é uma característica exclusiva. Né? Toda a dificuldade que pode apresentar sensorialmente, ou as dificuldades sociais que possam se apresentar, que vão gerar preconceito, bullying, assim por diante. Aí você fala uma coisa, eu não vou ensinar só as coisas ruins do mundo, não, eu vou ensinar as coisas boas. Aí, assim, por isso que aí o canal veio para poder ensinar as coisas boas. Então, não é só falar coisas boas, mas falar, olha, o mundo não acabou por causa da condição autista, então vamos para frente, a gente precisa. Aí, quando as pessoas veem foto, raramente as pessoas veem foto dos meus filhos na internet, porque isso faz parte de um crescimento. Também não ficar o tempo todo, porque se eles quiserem, sim. Sim, porque eles têm os direitos, é ele que deve desejar se ele quer aparecer ou não, sim. Não sou eu. Então isso já é uma mudança. E aí eu conheci muita gente bacana nesse meio, né, esses anos todos. Helena Damandi, esse cara aqui do lado, né? A gente tem convivência. Essa pessoa que está aqui na frente. Então a gente conheceu muita gente boa que também tem filho autista ou é autista, né? Ou está percorrendo o caminho do autismo. Isso valeu muito a pena. Maravilhoso. Samuel, 2 filhos, né, pequena infância, ainda não chegaram na adolescência, todo esse seu histórico, nesse dia, o que é importante? Veja bem, o que é importante no meu modo de ver é que em 2018, não estou tanto tempo nesse universo, tem 6 anos apenas, quando eu tive o diagnóstico do meu primeiro filho, eu procurei ajuda. Não achei ajuda. O autismo era tão difundido, o autismo que a gente conhecia era o autismo dos filmes, procurei clínicas, a gente não tinha um suporte como nós temos hoje ainda, estamos engateando, mas já temos algum suporte hoje. Se está ruim hoje, ontem estava pior. Então, se for para comemorar, temos alguma evolução, não na escala que queríamos, mas temos evolução. E eu procurei ajuda, fui para o plano de saúde, não tinha, fui no CRIDAC, me trataram de uma forma assim, sabe, quando você tem um diagnóstico, você passa por aquelas fases da negação, a fase do luto, a fase da ansiedade, procrastinação, e assim, eu tive uma recepção muito terrível no SUS, e procurei o plano de saúde, falei, eu tenho um plano de saúde, ok, vou resolver a minha vida. Se eu falar que foi pior, eu não estou exagerando. Eu falei, não, gente, eu vinha de uma seara trabalhista, hoje eu não falo mais sou advogado, especialista em direito do trabalho, porque eu não faço mais isso, então eu não digo mais que eu sou. Eu falei, não, tenho que estudar, eu tenho que me ajudar, e com eu me ajudando, eu comecei a ajudar o próximo. E a gente fez uma corrente, como você falou, a gente conheceu pessoas maravilhosas, como você, como a pessoa aqui da frente, mais um para a nossa comunidade aqui. Exatamente. Venha, seja bem-vindo. Quase não tem trabalho. Todo mundo chega junto, a gente tenta engajar para a causa, e foi fazendo uma corrente, e o intuito é tentar ajudar. Porque você é bom? Não sei, talvez, mas eu acho que eu ajudando o próximo, eu vou estar ajudando os meus filhos. Sim. Então, eu acho que o meu pensamento é fazer o bem, se olhar quem, porque eu vou estar ajudando dentro da minha própria casa, que é meu maior bem, são os meus filhos. Então, o trabalho nasce daí. Que lindo. E olha o que nós temos nessa mesa, né? 2 pais, e a gente vendo um histórico no autismo, não sei como foi a realidade lá na sua casa, mas 70% das mães são mães solo, porque o diagnóstico chega e o pai vai embora. Então, primeiro eu quero agradecer vocês
Porque ter na luta homens é muito significativo, porque muitas mulheres não estão só na luta sozinhas, mas estão na criação dessa criança autista que acaba se tornando o filho da mãe, né? Porque o pai vai embora. Então, tê-los aqui, para mim, é também a palavra esperança, que a gente sempre retoma. É muita alegria. Felipe, como que você gostaria, você com propriedade de lugar de fala, o que seria conscientização do autismo? Que mundo onde cabe o autista você gostaria de viver? Que recado você quer nos Eu dar? acho que ações como a que a gente está fazendo aqui hoje são essenciais, mas com responsabilidade, né? A gente estava conversando um pouco aqui antes da gravação e hoje tem muitas pessoas que usam isso para um lado negativo, né? Para se promover, seja como profissional da saúde, seja como influencer, e eu acho que isso não é legal, né? Isso não é interessante. Eu, como professor, o dia que eu descobri, eu cheguei assim na sala e falei com os meus alunos, porque eu venho trabalhando essa questão do indivíduo. Eu estou formando seres humanos na universidade antes de serem alunos, embora muitas vezes sofra preconceito por isso. E eu falei para eles que eles têm que ser o que eles são, que não é um diagnóstico que vai impedir eles viverem a vida deles, até que eu vivi 46 anos sem saber, com muito custo, né, com muita luta, mas que o autoconhecimento de modo geral é essencial. E felizmente hoje já se fala muito sobre isso, mas ainda dá para melhorar muito mais. Ainda existe preconceito, que psicologia é coisa de louco, e o autismo tem essa questão da estereotipação também, né? Então, o professor já citou os filmes, alguns seriados também, e aí tem o outro extremo, né? Que um autista é um gênio, e isso não é... Cada um deve ser tratado individualmente, né? Eu acho que essa que é a conscientização. Seres humanos antes de qualquer questão clínica. Perfeito. A gente fala muito lá em casa, né? Para o João Lucas entender, porque você já teve acesso ao diagnóstico na fase adulta, eu não sei como vocês contaram, quero saber. Mas para o João, a gente ficou 5 anos sem saber o que acontecia, porque ele teve um desenvolvimento típico. Aos 4 anos, ele começou a ter uma regressão de comportamentos, perda de habilidades e começou a parar de olhar nos olhos, a enfileirar brinquedos. Eu não sabia naquela época o que eram estereotipias, né? Porque a gente tinha aquele estigma do autismo, na minha época, década de 80, lá do Rayman, era o meu parâmetro de autista. Então, quando a gente foi vendo, ele foi perdendo funções na fala, ele foi esquecendo o nome de pessoas da família, ele foi passando, entrando em hiperfoco, passando por situações, perdendo amigos na escola, perdendo conexão social com os coleguinhas. E a gente falou, o que está acontecendo? E nós fomos para vários neuros, nós fomos para vários diagnósticos equivocados até a gente chegar na resposta. Quando chegou na resposta, eu não tive o luto, a revolta e toda essa parte, porque eu estava no escuro. Então, foi uma lanterna assim, que se acendeu e eu falei, eu prefiro luz, eu prefiro ir para um lugar onde eu sei. E nós contamos para ele que ele era autista, né, e falamos todas essas coisas. Você ser autista não significa que você é de um time onde todo mundo é igual, onde tudo que você fizer na vida é autismo. Existe o autismo e existe a sua personalidade, existe o seu jeito de ser, né, e hoje ele sabe que não é doença. Esses dias ele virou para mim e falou, mamãe, eu sou pessoa com deficiência, né? Eu falei, à luz da lei, você é pessoa com deficiência para garantir os seus direitos. Ah, tá. Então, autista é pessoa com deficiência. E para ele isso não é um problema, porque a gente tratou dessa forma. Mas ainda há um estigma, né? Que são todos iguais. Então, como que foi lá na casa de vocês? Houve um dia assim, meu filho, você é autista? Ou essa coisa foi acontecendo naturalmente? Bom, lá em casa... Eu tenho 2 filhos, o Pedro é livre suporte 1, ele tem 7 anos, hoje ele tem um entendimento, ele fala, eu sou típico, o João é típico, eu sou meu filho mais novo, eu sou atípico, João é atípico, papai é atípico, mamãe é típica, ele fala. Mas lá em casa, o entendimento do Pedro, ele não chegou, sentou para conversar com ele. Mas como a gente vive esse mundo 24 horas por dia, ele fala, papai, você já vai sair para o autismo? A gente milita tanto na causa, tantas tarefas.
E ele já fala, papai, você vai sair para o autismo? Aí acho que foi natural, e hoje ele entende que ele é autista. E ele fala assim, eu sou especial? Eu falei, todo mundo é especial. Do seu jeito, você é especial, o João é especial, papai é, mamãe é, então é especial na essência da palavra e a luz dos olhos de alguém. Somos especiais. Mas foi bem natural lá em casa. Porque a gente movimenta isso todo santo dia. Você sabe do nosso trabalho e todo dia tem ou está fazendo alguma coisa, ou está falando com alguém, ou tem isso, tem aquilo. E ele é muito tecnológico. Então... Ele não está vendo o podcast porque ele está na escola agora. Mas depois ele vai ver. Manda um beijo, ó. Essa câmera aqui é sua. Pedro, papai te ama. Aí ele faz os cortes, ele corta, aí ele joga nos grupos do WhatsApp da família. Então, assim, foi bem natural, porque ele viveu isso desde sempre. Já temos um ativista, então. Sim. Que lindo. Que lindo. E como que foi lá, Alexandre? Para a Sofia é difícil, né? A Sofia, o grau dela é nível 2 e flutua para 3, né? E a ausência da comunicação pela fala, isso dificulta que ela... Mas a gente nunca deixou de explicar para ela que existia alguma coisa que fazia dela, assim, um tanto, assim, diferente do que as pessoas viam. Porque as pessoas perguntam, nossa, sua filha é tão bonita, nem parece autista, eu adoro essa. Frases clássicas para não dizer para uma família atípica. Hoje fica ciente. Fica essa dica, não diga que seu filho não parece autista. É de almanaque essa daí, né? Essa é ótima. Nossa, mas o João é autista? Não parece. É lindo, né? Essas são as frases assim. E como minha filha não fala, a pessoa fala assim, mas como assim? Como é que ela pede água? Ou tipo assim, mas eu ensinei alguns gestos, eu até publiquei um artigo científico sobre os gestos, né, que é o alfabeto da Sofia, que a gente explicou para ela que algumas coisas para a gente estar em comunicação. Por exemplo, ela tinha crise sensorial, ao invés de eu ficar falando que aumentava a crise sensorial, eu colocava o dedo no nariz, que significa eu preciso falar muito com você. Então ela estava em crise e eu ficava assim, sentado perto dela assim. Que legal. Aí ela passava o olho, na hora que ela passava o olho, ela via eu fazendo isso. Aí ela, em crise, ela fazia isso. Olha. Significava que ela tinha entendido o que eu tinha dito. Então, a comunicação sempre existiu. E aí ela saía da crise, aí eu fazia assim para ela, que significa eu preciso muito do seu carinho. Aí ela vinha e me abraçava. Saía da crise. Né? Vocês desenvolveram isso em casa? Então, a gente criou o alfabeto de Sofia. Então, que lindo. Foi publicado, eu fiquei muito honrado de ver uma faculdade no Nordeste estava utilizando como referência dentro do cronograma de plano de ensino dos professores de uma disciplina lá, tinha o alfabeto de Sofia. Que lindo! Nossa, foi bacana. Você vê um professor lá no Nordeste, numa faculdade do Nordeste, utilizando um artigo que eu publiquei para poder explicar terminologias assim. E para o Augusto foi bem engraçado porque eu utilizei Temple Gerd como referência. A Temple Gerd é uma referência mundial, ela é uma pessoa autista, ela é zootecnista, assim por diante, doutora na área, tem vários processos, e ela fala, né, primeiro você fala quem é o seu nome, depois o que você faz, as coisas que vêm junto com você, e se for necessário o autismo. Então o Augusto foi apresentado o autismo da seguinte forma, se for necessário o autismo, porque essa é uma das características que você tem, e não precisa ser a primeira coisa. Por isso que, aproveitando o dia, né, coisas para não se falar, o autista lá de casa, isso é errado. O autista lá de casa filho, não né? existe. Meu filho, a minha filha. Seu filho tem nome, o autista lá de casa. Então, quer dizer, lá em casa, o Augusto é Sofia e nunca o autista lá de casa, a autista lá de casa. Então, ele sempre entendeu que isso era importante. E isso foi apresentado. E hoje, eu achei engraçado quando ele foi para a aula de inglês no sábado, e eu vou com ele, porque eu sou o suporte dele na aula de inglês. E aí, ele chegou assim, na hora de se apresentar, meu nome é Augusto, eu estudei no colégio tal, eu tenho 18 anos. Aí ficou todo mundo assim esperando ele falar, né? Aí, tem mais alguma coisa para falar, Augusto? Ele, não. Assim, aí ela, tá. Aí ele, já, eu sou autista também. Então, quer dizer o seguinte, ele entendeu que não deve ser não deve ser a primeira coisa. O carro-chefe, né? O carro-chefe. Ele compreendeu... um ponto, né? É um ponto a mais. De tantas outras coisas. Se eu sentir confiança em você, eu vou dizer, eu sou autista. Sim. Assim como o professor, que talvez, em determinado momento, quando teve o diagnóstico, não saiu assim... Eu sou autista! Assim, olha... Para quem eu quero, para quem eu gosto, olha, também sou autista. Então, assim por diante.
É importante, professor, e já que, né, você teve o diagnóstico na idade adulta, então ninguém te contou, você foi buscar esse diagnóstico. O que te levou a buscar? Alguma dificuldade? Então, eu queria até aproveitar esse momento que lá na Câmara, né, eu fui casado 3 vezes, e aí a pessoa falaram, mas teve um corte? Aí eu falei, não, o corte fui eu mesmo, e não continuei porque eu fiquei bem emocionado, assim, né. E o último relacionamento que eu tive, a gente conversou sobre isso, que algumas psicólogas já tinham falado para mim, que tinha alguns traços. Mas, como eu disse também lá na fala da Câmara, né, eu gastei muito tempo na minha terapia tentando resolver essa questão do relacionamento. Sendo que se eu soubesse antes, né, eu estaria trabalhando já com a condição. E aí alguns comportamentos, por exemplo, agressividade, né? E esse meu último relacionamento, infelizmente, foi uma coisa assim, bem agressiva, que os dois têm questões assim. E aí terminou também de uma forma bem agressiva. E aí eu falei, chega, agora eu vou atrás disso. Agora eu vou investir em mim. E eu fui atrás do diagnóstico, né? E assim, aí eu que contei para as pessoas, né, sobre isso. E eu, ao contrário do que o colega falou, o dia que eu falei para os meus alunos, assim, já deve ter corrido, né? E aí eu já fui contando para um amigo, outro, que eu tenho essa coisa, assim, né, que não é muito típico do autismo, inclusive, né? Eu sou muito aberto, eu falo, assim, Que legal. de tudo. Mas é bacana isso, né? Pra Sim. gente desmistificar. Autistas Aham. são pessoas Exatamente. diferentes, com personalidades Isso diferentes. corrobora do que ele falou. Cada Exatamente. autista é singular. É diferente, Exatamente. né? É o pensamento de um e o pensamento Tem do muita gente que outro. fala, eu vi hoje uma pessoa autista abraçando. Ai, que lindo, ele abraçou, eles não gostam de abraço. O João adora abraçar. E vai ter autista que não gosta de abraço, porque são singulares, né? Mas teve algum baque, assim, ou não? Foi uma libertação também? Foi, de certa forma, libertador, assim, eu fiquei bem contente, na verdade. Aí, normalmente, eu vou trajado mais socialmente para dar aula. Aí, eu já fui com uma camiseta de estampa geek, que é uma coisa que eu gosto. E eu aproveitei, porque todo começo de aula tem feito uma reflexão com eles, né? Boto uma música, trago um tema para eles levarem, assim, e faz toda a diferença, né? E o que eu senti mais, assim, baque é a reação das pessoas, né? Quando eu contei que estava fazendo o teste, vamos falar, mas você não é autista. Olha, caramba, especialistas, como assim? né? Especialista. Hoje tem muitos por aí, né? Todo mundo é especialista em tudo. E aí eu falei, mas eu vou fazer o teste, né? Não, mas não faz isso, porque você vai acabar com a sua vida. Meu Deus, como assim? Você vai... o diagnóstico, você vai ficar com isso na cabeça, que a gente conhece, é sensível, né? Não sei o quê. Falei, não, quero entender. E quando eu entendi, aí eu comecei a voltar tudo, assim, né? Eu tenho até um romance, né, que eu escrevi, que é o Yin Yang do Amor, por enquanto só está disponível na Amazon. E lá eu relato muito sobre as experiências sem saber, porque eu terminei de escrever ele o ano passado, eu não tinha diagnóstico, e lá eu acabei não citando nada, assim, do diagnóstico, mas lá estão as experiências do que eu vivi, né, mesmo sem saber. Então, o sofrimento, o bullying, preconceito, essa questão dos relacionamentos, porque nem toda parceira, ela obviamente não sabia que eu tinha condição, mas como indivíduo mesmo, ela não aceitava alguns comportamentos. Enquanto que outras já gostavam, por exemplo, o fato de eu ser uma pessoa romântica e que se apega aos detalhes, né, que aí é um traço, né, que de organizar e fazer um jantar, uma coisa. Então eu fico feliz, né, de entender tudo isso, assim, e me ajudar no auto-perdão, né? Porque quando eu descobri, eu falei, nossa, mas se eu soubesse antes como ia ser, né? A minha infância, minha adolescência, eu falei, não, ia ser o que tinha que ser. Você chegou aqui dessa maneira, passando por essas experiências, né? Então, outra coisa que eu acho que é legal de falar hoje é
vencer, claro, o preconceito, mas assim, procurar entender o próximo, independente se ele tem uma condição ou não. Se ele tem um diagnóstico ou não, né? Porque só os amigos e a família que vão te trazer até onde você tem que chegar, né? Então, que as pessoas se respeitem, né? Eu acho que isso é o mais importante. Perfeito. Quando eu vejo você falando, o principal problema do meu filho foi bullying, né? E assim, muito antes do diagnóstico, o bullying começou a ser uma coisa que a gente se questionava. Por quê? E era muito estranho, porque na escola, ou numa festa de aniversário, era um outro grupo. Então, porque na escola poderia dizer, ele foi pego como o fraco e vão fazer bullying com ele. Não, a gente ia para uma festa e, de repente, ele estava passando por uma situação de bullying. A gente ia para um clube e, de repente, ele estava passando por uma situação de bullying. E é dolorido, né? Muito, mas muito. Eu acho que é para mim e para o pai muito mais que para ele, segundo o que ele relata. Porque ele não compreendia, né? Ele um dia perguntou para mim, ele falou, por que os coleguinhas são maus? E... Lembra a frase do Saldanha de novo? Você ter que explicar para o teu filho o que é a maldade do mundo? Por isso que fez muito sentido para mim, porque ele chegou um dia, meu esposo chegou na escola, ele estava sentado no meio da quadra, em posição de meditação, porque o João tinha mania de fazer posição de meditação, porque algum desenho, um mangá, alguma coisa tinha isso de meditar. E os coleguinhas estavam correndo em volta dele e falando palavras que eu nem vou repetir, sobre como características dele, né? E ele fechou os olhos e resolveu meditar. Foi a forma. E aí o meu marido viu aquela cena, ele chegou e falou: "Que isso?" E espalhou a gurizada e falou: "Vocês não podem fazer isso, que absurdo." E assim, ele ficou em choque, indignado. E o João lá, meditante, entrou no carro, não falava nada. Chegou em casa, não falava nada. Aí a expressão da dor dele foi, depois de não querer falar, chorou, me abraçou e falou: "Porque os coleguinhas são maus." Tem uma experiência, Maísa, que você fez recordar, se me permite, assim, bem rápido. Sim. No segundo grau, meu filho trocou de escola, trocou de ambiente, então toda aquela situação que quem é pai conhece, para quem está de fora não sabe. Né? A mudança de local, a mudança de rotina, a mudança realmente pode ser extremamente dolorosa para algumas pessoas autistas. Para outras pode até ser que não, mas para alguns assim é mais pesado. E aí na escola que meu filho foi estudar, não conhecia ninguém assim por diante e nem os professores conheciam, né? Então a gente falou, vamos treinar os professores, ofereci para todo mundo. Aí um coordenador da escola falou assim: "Eu topo". Então vamos assim por diante. Mas um professor não queria aceitar. Olha. Um professor batia na tecla, né? Então que ele não queria aceitar. E aí o que aconteceu? Eu, com frequência eu conversava com os alunos uma vez por semestre. Olha, meu filho assim. Nunca tive vergonha de falar isso na frente dos alunos. E aí, quando esse professor, uma vez, gritando na sala: "Não é, Augusto, você não gosta que a gente grite, fale alto, não é, Augusto?" Meu Deus. Assim mesmo. Aí os alunos na sala, que já tinham a sensibilização, ele falou assim: "Professor, é o seguinte, os alunos, professor, o senhor sabe que o Augusto não gosta disso. Se o senhor fizer isso de novo, a gente vai contar na coordenação." Olha. Então, quer dizer, os próprios alunos, a partir do momento que conhecem a condição... A informação, né? Eles passaram a ser defensores. Por isso que, às vezes, a gente fica assim: "Eu não vou contar que meu filho é autista." Tem que contar. Mas tem que contar e ofertar a informação. Sim. Não é só contar, para depois não virar chacota. E dar a informação. E aí, quando eles perceberam isso, transformou. A escola parou de ter episódio de bullying com outras crianças, porque os alunos defendiam o diferente. O Sim. diferente. Sim. Na verdade, na visão do diferente, quem é diferente é você. Eu sou igual a você, assusta, que é né? o diferente. Sim. E o que a gente vê é muito isso, assim, a criança, ela tem uma tendência a acolher, a ser benevolente. Ela está copiando alguma coisa que ela vê em casa. É alguém que grita no trânsito, é alguém que xinga o outro, é alguém que está no grupo. Então, assim, se a gente leva para a comunidade escolar conhecimento, informação, acesso, os filhos levam para casa. "Pai, você não pode falar isso. Mãe, você não pode fazer assim. Essa frase aí é errada, a gente tem que acolher." Nós estamos chegando nos nossos 10 minutos finais. Então, eu queria primeiro agradecer vocês por esse bate-papo delicioso, mas deixar a oportunidade de câmera para cada um também para deixar um recado, para fazer um convite, né? Somos aqui todos ativistas, então
deixar os recados. Samuel, deixe seu Se recado. me permite, pegando até o gancho que ele está falando, Sim. e o que eu falo para todo mundo. A sua atitude foi bacana, você revelou que seu filho era autista e você tentou dar alguma solução, entre aspas, ajudar na informação. Eu falo para todos os meus amigos, todos os clientes, que os clientes viram amigos, porque a gente tem que engajar na causa. Gente, se tiver algum problema na escola, não recua. Seja inteligente, respire, eu sei que o emocional abala, mas não deixe o seu direito passar. Porque esse problema você vai ter em outro local, e você abrindo campo aqui agora, nessa escola, você está ajudando outras famílias também. Então, seja assertivo, mas seja guerreiro, não desista. Estou com problema na escola, eu vou trocar de escola, porque é isso. Não faça isso, só faça se realmente não tiver solução, mas vá até a última instância, brigue pelos seus direitos, porque não é só pelos seus filhos, é pelos filhos do próximo também. Então, esse é o conselho para essa Câmara que eu tenho que deixar. Gente, brigue assertivamente pelos seus direitos, não é só por você, é por todos. Perfeito. Direito não é privilégio, né? Exatamente. E nós temos que brigar por eles porque a gente não está brigando só pelos nossos, está brigando por todos. E para quem quiser seguir, doutor Samuel, é sampaio.advogado no Instagram. Ele sempre posta muitos assuntos de autismo, principalmente dos direitos. Felipe, professor Felipe, seu recado. Bom, aproveitando que hoje é dia da conscientização e que eu sou professor da Universidade Federal e que hoje estamos tendo eleição para a nova reitoria, eu queria deixar o recado para que a universidade nos dê mais ferramentas para trabalhar com essa questão. Porque a gente também estava conversando nos bastidores, eu e o professor, que ele perguntou, e como tá, né? Você tem alunos? Falei, tem uns que, como são um espectro que dá, né, mais visível, assim, se declaram, aí a gente sabe, senão, às vezes a pessoa fica quieta. Inclusive, no dia que eu me revelei para a classe, uma aluna veio conversar comigo depois. E ela falou, professor, acho que eu sou. E aí ela chorou, falou um monte de coisa, ela falou que não gosta de ir no psicólogo, que a mãe nunca levou, que era frescura, então ainda existe, né? Uma menina que tem 20 e poucos anos, ainda existe muito preconceito. E ferramentas, eu lembro ainda quando a gente não era, no caso, uma pessoa autista, mas era um deficiente auditivo. E aí o cara chegou e falou, ó, tem um discente que se matriculou, e aí, o que a gente vai fazer no colegiado de curso? Como assim? Vocês vão ter que aprender livre. Assim, sim, fácil, né? 5 minutos a gente aprende isso. E como eu e o resto dos alunos, e não tinha um intérprete aqui, concursar, o intérprete está em tal lugar. Então, acho que hoje eu vou deixar o recado aqui, não tenho medo de retaliações, que é bem comum com as outras atitudes que eu tomo como professor, que a gente tenha realmente uma inclusão e ferramentas para trabalhar com quem precisa dessas questões, né, de atendimento diferenciado, mas sem tirar ele do ambiente, porque ainda a gente teve um exemplo aí, né, experimental, que o suporte dos amigos para que ele se sinta como parte, como todos somos especiais, né, eu acho que isso define bem. Perfeito. E para seguir nas redes sociais? É Felipe T. Aquino. E tem o meu projeto também, Ciência Sem Moagem, que a gente traz vários temas de ciência, inclusive a neurodivergência, psicologia, etc. Maravilhoso. Obrigada, professor Alexandre. Ó, te trazer aqui. Que lindo! Isso aqui, a gente fala assim que é a primeira identificação que a gente fez do autismo. Que lindo! Os dois dinossauros, ninguém precisa explicar por que dinossauros, né? Mas o dinossauro, um é a Sofia e outro é o Augusto. As pessoas sempre me perguntavam por que tem dois dinossauros, é porque um é o Augusto e outro é a Sofia. Que lindo! Né? Então, o que eu falo para cada um, para cada pai que está aí, para todos nós, assim, não desista. Não desista, né? Porque assim, não é o fim, né? Nesse período agora, dos últimos 3 meses, o que teve de gente mandando mensagem para mim, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, falando o seguinte: estou desesperado, né? Pai tentando se matar. Sim. Então, assim, é horrível ver essa situação sem o apoio, sem o suporte, né? O autismo não sobrevive sem o núcleo familiar. Sim.
Esse é o recado que eu deixo para o governo, para todas as pessoas. Não existe como pensar numa terapia eficiente para a pessoa autista sem acompanhar os pais, em especial aquela que fica, né? Porque se existe no meio ambiente, então eu gosto de uma injustiça ambiental, em que de repente o marido vai embora atrás onde tem colheita e a mulher fica com as crianças, existe também a injustiça social relacionada à pessoa com deficiência, onde que a mãe acaba ficando sozinha, sem amparo nenhum, e não tem projetos para acompanhar a mãe, né? A gente fica triste. Então, para você, pai, mãe, não desista. Seu filho pode chegar onde ele quiser chegar, se ele tiver o suporte merecido e que ele precisa ter. E esse suporte começa tipo assim, falando para o teu filho assim, chamando e aprendendo a chamar teu filho pelo nome. Perfeito. Pelo nome. Perfeito. E para seguir o professor Alexandre? Eu falo, eu tenho um Instagram próprio, mas eu não uso, tanto que o pessoal conhece. O meu é @meumundoautistamt. @meumundoautistamt. No Instagram e no YouTube. Em todo lugar, gente. Eu tô no TikTok, eu tô em todo lugar. Aqui Instagram, porque YouTube. Se a informação tem que ir, a gente foi para todo bem. lugar. Eu falei assim, gente, eu tenho nas plataformas de áudio, porque autistas pediram para mim. Tenho dificuldade de assistir no YouTube por causa dessas situações sensoriais. Perfeito. Como é que você quer? Quero Fazem ouvir. áudio. Aí eu fiz o podcast, então os materiais que é publicado no YouTube também são publicados via podcast. Perfeito, perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês três. Muito obrigada a todos que nos assistiram de casa. Muito feliz que eu pude recebê-los nesse dia tão emblemático. Em qualquer outro dia seria valoroso, mas hoje é muito significativo. E o nosso podcast Conexão é Poder volta na terça-feira que vem, das 16 às 17. Estarei em ponto aqui. Aguardo vocês. Muito obrigada.